Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Inscrever no canal? Só o que eu peço pra você se inscrever, tem conteúdos diários aqui, conto muito com a sua ajuda, beleza? E foi o que aconteceu. Felizmente o Carlos Miguel evitou o pior, mas não adiantou, né? E aí, obviamente, né, num chute a queima-roupa ali, ele acabou numa bola defensável, não conseguindo segurar. Primeiro tempo, que era para ter sido muito mais. Corinthians ameaça os primeiros 5 minutos e depois só dá Flamengo, mas com muita volúpia e mandando no meio-campo, especialmente no meio-campo, chegando sempre muito ao ataque. Bom, vem o segundo tempo, o Antônio corrige, o curioso foi isso. O Antônio corrige essa situação porque ele coloca, né, o Coronado, na verdade ele coloca primeiro o Yuri Alberto. E aí eu pensei, poxa, ele tira o Paulinho e coloca o Yuri Alberto. Aí eu pensei, o que ele quer? Porque já vimos que o Corinthians estava perdendo o jogo no meio-campo. Aí ele tira mais um do meio-campo, que era... Só tinham 2 no meio-campo, porque o Garro estava um pouco mais à frente, mas tá, 3. Tinha 3 jogadores no meio-campo, mas de combate, só 2. Só o Paulinho e o Bidon. Aí ele tira mais um jogador de combate, mantém 3 zagueiros e bota mais um atacante. O que vai acontecer? O Corinthians melhorou. Melhorou porque ele avança um pouco o Gustavo Henrique, transformando o Gustavo Henrique praticamente num líbero no primeiro volante, cola um pouco mais no Breno Bidon. O Corinthians começa a circular um pouco mais a bola. O Flamengo também dá uma baixada no ritmo que teve no primeiro tempo, só que aí vem o erro individual do Kaká, que perde a bola, o Gerson arranca, né? O Lohan dá pro Gerson, o Gerson arranca, ele dá pro Lohan, o Lohan na frente do Carlos Miguel. Que jogador, hein, esse menino? Que jogador. A gente fala muito de Estevão, Hendrick, que jogador. Maduro, adulto, jogando, adulto. Um jogo difícil, numa pressão sobre o time, sobre o técnico, no Maracanã, mais de 50 mil pessoas, e ele carteando ao lado de um De La Cruz, no lugar de um Arrascaeta. 17 anos. Impressionante. Impressionante como esses clubes, Flamengo e Palmeiras, eles têm poder de fogo, eles conseguem contratar grandes jogadores e eles ainda têm revelações. Eles ainda conseguem revelar grandes joias para o futebol brasileiro. Até o Vinícius Júnior elogiou o Lohan pela atuação de hoje. E não tem como ser diferente. Ele simplesmente mandou no jogo. Ele deu assistência para o Pedro, e foi a assistência, né? Ocupando o espaço vazio, e depois acabou fazendo o gol, batendo o Carlos Miguel. Bom, o Corinthians, o Antônio teve uma medida ousada no segundo tempo, quando ele tira o Paulinho e coloca o Yuri. O time melhorou, só que aí toma o segundo gol e aí vem a pancada, né? Aí não tem muito o que fazer. Depois, aí a gente tem que voltar nas responsabilidades, porque, bom, os jogadores tiveram 2 falhas individuais, né? O Carlos Miguel e o Kaká, embora o Carlos Miguel tenha salvado o Corinthians do pior. Aí nós tivemos um Paulinho que não conseguiu jogar. Nós tivemos o Hugo, cara, eu acho até que tentou, viu? Olha, eu sou um crítico do Hugo, mas eu acho que foi dos menos piores assim, do jogo. O Wesley, como eu disse, recebeu poucas bolas para tentar fazer o jogo que ele gosta. Agora, o Coronado entrou no jogo. E o Coronado, que entra no lugar do Kaká, que até ali, né, já estava muito mal no jogo, aí ele desfaz o sistema com 3 zagueiros, deixa só 2, e aí coloca mais um jogador no meio. Fez com que o Corinthians, que tivesse mais a bola, tivesse um pouquinho mais de condução. Só que aí faltou o ritmo, né? O Coronado não consegue ter uma sequência, mas qualidade técnica ele tem e ele acrescentou qualidade ao jogo, isso foi fato. Só que foi muito pouco, né? Porque já estava 2-0, o Flamengo também estava muito bem defensivamente, e o Coronado pouco teve espaço para construir alguma coisa. Tem uma jogada antes do Kaká sair que é inacreditável, né? Apesar de todos os problemas, o Corinthians poderia ter empatado o jogo. Por quê? Porque aí o Yuri dá uma cabeçada, o Rossi faz um milagre e na sequência o Kaká tá de frente pro gol e ele chuta em cima do Rossi. O Rossi faz uma defesaça, né? Ali era o empate do Corinthians. E o Antônio Oliveira até falou sobre isso, contra um adversário assim, se você não mata, você morre. Mas não foi por aí que passou a derrota, porque até mesmo que o Kaká tivesse feito aquele gol, talvez o Flamengo tivesse forças para construir mais, porque desde o primeiro tempo estava sendo superior. Mas é fato que o Corinthians ainda teve uma chance do empate, que acabou parando no Rossi. Se a gente elogia o Carlos Miguel, o Rossi também foi muito bem na partida, fazendo defesas importantes em momentos cruciais. Pois bem, aí depois do Coronado ali rechear um pouquinho mais o meio de campo e tudo mais, aquela coisa toda, o Antônio Oliveira recorre ao banco de reservas com Guilherme Biro e Léo Maná.
O Mateuzinho tá machucado e normalmente é o Mateuzinho que entra para fazer a segunda linha pelo lado direito. Dessa vez o Antônio optou pelo Léo Maná, que eu acho que é um menino de qualidade, que tem... Quando eu falo isso, eu falo que assim, é um jovem que ainda não tá pronto, que é da base, que, enfim, que não é um cara para entrar ali naquele momento para ganhar o jogo do Flamengo. O mesmo vale para o Guilherme Biro, que foi muito criticado no jogo anterior, que você não tem a convicção de que ele vai acrescentar qualidade a ponto de mudar o jogo. E é isso que o Antônio tem. Quando ele olha para o banco de reservas, ele não consegue mudar o jogo com as peças que ele tem. O Coronado ainda assim, que é um alto investimento e que é um jogador que pode render mais. Daqui a pouco você lança ele no segundo tempo. O Yuri Alberto também foi um que ficou, que eu acho errado, mas aí não sei se é uma questão física, que ele não começou o jogo, mas entrou na segunda etapa. Ok, mas fica difícil, né? Fica difícil quando você não tem recursos para poder bater de frente contra um Flamengo, que tinha um Gabigol no banco. Pedro sentiu ali o adutor, sai no intervalo, entrou o Gabigol. Depois sai o Cebolinha, entra o Luiz Araújo. Sai o De La Cruz, entra o Vitor Hugo, que é um menino da base, também muito talentoso. E depois ele recompõe ali o Tite, né? Saindo o Lohan, tirando o Lohan para ser ovacionado pela galera, para botar o Léo Ortiz, para dar um pouquinho mais de estrutura na segurança. E o Léo tem uma saída de bola fantástica, né? Então, assim, a diferença é muito grande. Mesmo com os momentos, né? O momento do Flamengo não era tão bom. A diferença entre os dois clubes, as duas equipes nesse momento, é muito grande. Mas o Antônio colaborou. Quando ele abre o meio de campo na escalação inicial e coloca um sistema de 3 zagueiros que ele nem vinha jogando. Aí, claro que ele se apavorou, se desesperou com a ausência do Raniel e falou, vou proteger a defesa. Também não funcionou porque você precisa de treinamento, posicionamento. Não é simplesmente empilhar zagueiros à frente da área. Tanto que, mesmo com 3 zagueiros, o Lohan encontrou o espaço para achar o Pedro. O Raniel faz falta porque eu não sei se ele não deixaria isso acontecer, não sei se o resultado seria diferente, mas ele é um cara que marcaria, colaria no De La Cruz, colaria no Gerson, não deixaria, ou no Lohan, não deixaria esses caras, né? E aí falei 3 aqui, né? Você cola num, sobra o outro. Tanto que o Wesley, quando pegava a bola pelo lado esquerdo, tinha 2, 3 jogadores do Flamengo marcando ele. O Cebolinha, quando pegava a bola, passava pelo Fagner e adeus, né? Ele quase parava dentro do gol. Então, não é só qualidade. Tem qualidade, mas tem a responsabilidade do técnico, especialmente da diretoria, né? Ou das últimas diretorias, porque aí, de tudo que acontece, você vai precisar de recursos para vencer o Flamengo no Maracanã e você não consegue pela qualidade do teu elenco. Um jogo muito ruim, de falhas individuais, de falhas coletivas, de falha do treinador, ou seja, o resultado não poderia ser diferente. Salve, fiel, tudo bem? É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, por favor, a gente pede para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você gosta de receber as notificações do Coringão. A gente posta vídeo aqui todos os dias, as novidades de mão. Então se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Se você curtiu o nosso conteúdo, deixar o seu comentário, deixar o seu Vai Corinthians, a cidade da onde que você tá falando, que a gente reage. Aí é praticamente todos os comentários a gente reage aqui no nosso canal Alerta Corinthians Oficial. Pra você é muito bem-vindo. Lembrando que esse é o único canal que tem esse nome, o resto é plágio. Tá? Alerta Corinthians Oficial. Tá bom? E muito obrigado, gratidão a todos os novos inscritos que estão chegando no canal. Tá? É isso aí, meus amigos. Vamos fazer um breve comentário sobre o que tá acontecendo aí dentro do nosso Coringão, tá? Meus amigos, Corinthians aí em si tá com uma crise aí, né? Tá em crise. Se bem que sem ser o jogo do Flamengo, a gente vem de uma vitória aí contra o Nacional na Sul-Americana, porém não se isenta de tudo negativo que aconteceu aí desde o início do Campeonato Brasileiro, tá? Quando o Português iniciou no Paulista aí, super certo, super bem. Quando se deu uma sequência de vitória boa aí, teve uma sequência boa de vitórias aí, quase conseguiu a classificação no Campeonato Paulista, mas infelizmente o Antônio chegou atrasado, chegou depois, não deu pra sacar o time aí, não deu pra se classificar o Coringão aí no Paulista, tá? Mas depois veio Sul-Americana, o Corinthians iniciou bem a Sul-Americana, tá bem no campeonato, não tá excelente assim, mas não tá tão ruim, não tá tão bem, né? Não tá tão ruim, mas tá melhor do que ruim. No momento tá se classificando, né? Já no Brasileirão o Timão começou aí péssimo, né? Começou perdendo, vixe,
Por isso que aconteceu a crise, né? Principalmente com o Cássio. E o Cássio, fiel. O Cássio, ele tá em negociação com o Cruzeiro. Parece que ele vai sim sair do Corinthians. Que eu acho que vai ser, na minha opinião, eu já falei aqui, vou falar de novo. Vai ser um péssimo negócio pro Corinthians. Tá? Pra mim, o Cássio tinha que se aposentar no Corinthians, mas tudo bem. Tá? Então a gente precisa de jogador, assim como o Augusto Melo. O Antônio, ele falou na coletiva dele ontem que tá precisando de reforço do time do Corinthians, principalmente para reserva. Não tem reserva à altura. Tira um jogador, não vai colocar o quem? Um menino da base? Entendeu? Então é isso, isso tá passando por perrengue, mas eu tenho certeza que esse ano é o ano da reformulação, como aconteceu, mas é a reformulação que eu digo é para estruturar o time. É para esse ano. Poxa, ok, trouxe o Garro, um ótimo meio de campo. O Ranieri também, tá, o zagueiro, ok. Tá, mas esse ano de 2024, com um novo treinador, a diretoria deve ter um olhar clínico, não é demitir assim, ter uma sequência de derrotas e já demitir o jogador. Não, esse ano é para manter aquela base, aquela estrutura, aquele ideal, aquele equilíbrio do treinador, ele mostrar a capacidade dele técnica, beleza? E com isso, o treinador, juntamente com a diretoria, trazer reforços bons pro time. Por exemplo, trazer um bom atacante, Garro, um ótimo meio de campo, tá ok. Trazer um lateral esquerdo bom, um lateral direito bom. Bem como reserva, bem como o time do Flamengo fez. E ainda tá fazendo, né? Pra quê? Pra que ano que vem, aí esse ano, contratando esses jogadores, bota eles pra jogar até ter o equilíbrio, né? Até ter aquele equilíbrio entre os jogadores, né? Aquela postura, até eles se adequarem com o futebol deles, para que no ano de 2025, ano que vem, aí sim começa a render os frutos, começa a trazer títulos com um time bom, uma qualidade do time, tá certo? Então é isso, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, vai Corinthians!